Olá, olá, meus amigos, professor Guilherme aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para deixar uma espécie de alerta, né? Tanto principalmente para os meus alunos do Instituto Rodolfo Souza, mas também de maneira geral a respeito da matéria de criminologia que vai ser cobrada no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, tá? Porque muitas vezes os materiais são elaborados, basicamente, vou aqui mostrar para vocês, ou com o manual de criminologia do professor Eduardo Viana, né? O último concurso, ele foi elaborado com base nesse manual aqui, é de um promotor de justiça aqui do estado de Goiás, manual muito bacana, José César Naves, tá? É um manual bem completo, assim como o professor do Eduardo Viana, que eu considero ainda mais completo na criminologia, mais aprofundado, né? Porém, o seu edital ele indicou, né, a bibliografia do professor Nestor Sampaio Penteado Filho. E diante disso eu queria aqui, para que os senhores não sejam pegos de surpresa, né, com algumas nomenclaturas que o professor Penteado Filho costuma utilizar, né? E provavelmente isso vai ser colocado na prova dos senhores, tá? Então, a gente muda aqui, de tela para que eu possa mostrar para vocês, porque geralmente o que nós encontramos, deixa eu só arrumar a caneta aqui, geralmente o que nós encontramos que criminologia, né? A gente faz o conceito de criminologia como sendo, primeiro, uma ciência, né, uma breve revisão aqui. Então, criminologia é uma ciência autônoma, tá? Ela não é uma disciplina auxiliar das ciências penais, né? É uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar, vírgula, que estuda, aí vem os 4 objetos, né, da criminologia, que estuda o crime, que é a mesma coisa que delito, né, o crime, vírgula, o criminoso, vírgula, a vítima e o controle social. Bacana, quando eu trato disso nas aulas de criminologia, eu venho trazendo esse conceito, né, que é o conceito dado pelos demais autores, e aí os próprios autores dizem, né, que criminologia é uma ciência autônoma. Aí eles veem, olha, para que se considere algo como ciência, é necessário que nós tenhamos método de estudo próprios e objetos de estudo próprios. Os próprios autores dizem, olha, o empirismo, acompanhe comigo na tela, o empirismo e a interdisciplinaridade, são conhecidos como os nossos métodos, né? Então, se forem questionados quais são os métodos de estudo da criminologia, vocês vão colocar empirismo, né? Empirismo e interdisciplinaridade. Empirismo e interdisciplinaridade. E aí, outro ponto bastante questionado, quais são os objetos de estudo, né? Já disse que para que algo seja considerado como ciência, é necessário que se tenha objetos e métodos próprios. Quanto aos métodos, nós já colocamos empirismo e interdisciplinaridade, e os objetos de estudo são aqueles 4, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Qual que é o alerta que eu quero fazer para os senhores? É justamente em relação aos métodos, tá? Porque o professor Penteado Filho, embora, né, na leitura da obra ele concorda também que os métodos
de estudo da criminologia trata-se do método empírico, né, ou seja, o método científico, experimental, né, o método indutivo, e também com a interdisciplinaridade. Só que ele utiliza, né, duas expressões aqui no lugar de empirismo e interdisciplinaridade. No início, na conceituação, ele coloca como os métodos biológico e também os métodos sociológico, tá? Então, cuidado com essas duas nomenclaturas, métodos biológico e método sociológico, porque, muito embora ele concorde, né, na obra, depois discorrendo, você vai ver que realmente ele trata, inclusive em algumas partes ele chega a colocar o empirismo como sendo próprios métodos de trabalho da criminologia, mas no início, na conceituação, ele utiliza essas duas palavras aqui, tá? Então eu peço que os senhores tomem bastante cuidado com essas palavras, inclusive eu coloquei aqui, né, na conceituação, isso são palavras, esse trecho aqui eu retirei da obra indicada para o seu concurso, tá? Que a criminologia se utiliza dos métodos. Então, para ele, quais são os métodos? Método biológico e sociológico. Método biológico e sociológico, tá? Depois ele continua como ciência empírica, né? Ou seja, experimental, que é a criminologia utiliza da metodologia experimental, ou seja, empírica, naturalística, indutiva, para estudar o delinquente, parará, parará. Aí ele continua. Né? Então, vejam que de início, inclusive essas palavras no livro dele, elas estão destacadas em negrito, tá? Eu estou falando isso para que os senhores não sejam pegos de surpresa, tá? Se na sua prova cair, né, a criminologia se utiliza de quais métodos? Olha, ela se utiliza dos métodos biológico e sociológico. Também vai estar correto, tá? Muito embora depois, né, na leitura do manual, você encontre o empirismo e a interdisciplinaridade também como objetos. Eu não sei se ele se confundiu aqui, ou qual foi o motivo pelo qual, né, ele, diferenciando um pouco dos outros autores, ele coloca aí esses métodos aí, métodos biológico e sociológico. Lembrando que ele não discorda que os métodos sejam o empirismo e a interdisciplinaridade. Somente aqui no início, na conceituação, que ele traz essas duas expressões. Tanto é que eu coloquei, né, mais partes do livro dele aqui. Aí ele coloca ainda os fins básicos. Então aqui ele faz uma diferença, tá, entre os fins, a finalidade, com as funções. Ele ainda coloca aqui os fins básicos, por vezes confundidos com suas funções. Então vamos ver então quais são, primeiro, os fins básicos, e logo em seguida a gente vê então, de acordo com ele, quais são as funções da criminologia. De acordo com o professor Penteado Filho, os fins básicos da criminologia, quais são os fins básicos? São informar a sociedade e os poderes constituídos acerca do crime, do criminoso, da vítima e dos mecanismos de controle social, né? Ainda a luta contra a criminalidade, controle e prevenção criminal. Tá aí palavras do professor Penteado Filho, quando ele trata então dos fins básicos. Aí ele vem com as funções, olha só. Funções, pode-se dizer com acerto que é função, vou destacar aqui em amarelo, qual seria, na visão do professor Penteado Filho, a função então da criminologia? Seria desenhar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito. Entretanto, convém esclarecer que ela não é uma ciência exata, né? É óbvio, por se tratar de uma ciência do ser, né? Não é uma ciência exata, capaz de traçar regras precisas e indiscutíveis sobre as causas e os efeitos do ilícito criminal. Então, por óbvio, né? A criminologia não se trata aí de uma ciência exata, né? Traz informações importantes, mas não se trata de uma ciência exata. Eu tirei mais um trecho do livro dele, porque no conceito ele coloca que os métodos, né, são os métodos biológico e sociológico, mas
pouco à frente na obra, ele vem, né, métodos. O método de trabalho utilizado pela criminologia é o empírico. Então veja que ele faz uma pequena confusão, né? Então muito cuidado na hora da sua prova, porque o manual indicado como bibliografia, ora, ele diz que os métodos são os métodos empírico e interdisciplinar, ora, ele diz na introdução que os métodos são os métodos biológico, né? Método, então, biológico e sociológico. Então, muito cuidado com essa parte para não serem pegos de surpresa, tá? Eu não sei se se trata de uma confusão que ele fez, mas fato não interessa, não cabe a gente aqui, não cabe a nós discutirmos, mas o fato é que no seu início, na conceituação, ele coloca, né, os métodos sociológico e biológico, mas né, no capítulo que ele trata especificamente dos métodos, ele sequer chega a citar essas palavras, né, sociológico e biológico, e aí ele volta para dentro daquilo que os manuais geralmente costumam colocar, né, que é o empirismo e a interdisciplinaridade. Então, esse vídeo aqui, ele é basicamente para isso mesmo, para colocar aqui algumas diferenças que a gente nota, por exemplo, entre esses dois manuais, que são os mais utilizados aí para concurso, né? Algumas distinções que eu notei da obra, né? Tanto aqui do professor Eduardo Viana e do Naves Filho, Naves Júnior, eu sempre me esqueço, né? Naves Júnior. Algumas diferenças que a gente nota, então, com essas obras mais tradicionais com a obra do professor Penteado Filho, justamente para vocês não se assustarem. Não tem nada de diferente, não tem nada assim de diferença de raciocínio, mas são algumas palavras que ele utiliza e que, porventura, podem ser cobradas aí na prova dos senhores. Bacana? A gente volta, então, para o slide que eu preparei. Tudo isso que eu coloquei aqui são palavras, né? Foi retirado da obra do professor Penteado Filho, tá? Então, cuidado essa primeira parte aqui, métodos biológicos e sociológicos, mas também, quando ele vai tratar especificamente dos métodos, ele cita o empirismo, né? Aqui eu coloquei uma parte interessante para vocês, que é quando ele trata a respeito da estatística criminal. Vejam que o edital dos senhores, de maneira expressa, ele só trata de 4 escolas, né? Escola clássica, escola positiva, a escola de política criminal e a terceira escola italiana. Mas, dentro de estatística criminal, ele acaba citando aqui, ó, a escola cartográfica, tá? Do matemático belga Adolphe Quetelet. Então, se for questionado também, não se espantem a respeito da escola cartográfica. Quando ele vai tratar de estatística criminal, tá? Ele cita aqui a escola do matemático belga Adolphe Quetelet, tá? Responsável aí, então pela escola cartográfica. Ele ainda cita que se trata de uma verdadeira ponte, né, entre os pensamentos clássicos e os pensamentos positivistas, né? Assim como a terceira escola italiana, também trata-se de uma tentativa de conciliação, né, entre as ideias extremistas, né, dos clássicos e dos positivistas. Então a terceira escola italiana seria, mas aqui para ele também, além disso, a escola cartográfica seria uma ponte entre esses indivíduos, tá? Então ele fala aqui, depois do século XIX, as ciências criminais alcançaram projeção, daí porque passaram a se preocupar com o estudo do fenômeno da criminalidade, levando em consideração suas causas. Nesse sentido, como já dissemos, destacou-se a atuação do matemático belga Quetelet, né? O Adolphe Quetelet, autor da escola cartográfica, tá? Então, cuidado com isso, pode ser cobrado também. Escola cartográfica, ponte entre os clássicos e positivistas, que estabeleceu o conceito, né, de homem médio e alertou para a questão da cifra negra. Então, na visão aqui do professor Penteado Filho, essa visão aí, né, da cifra negra foi trazida com mais relevância, com mais veemência pela escola cartográfica com Adolphe Quetelet. Bacana? Então, são essas diferenças, o vídeo é para apontar essas pequenas diferenças. A gente volta, então, aqui nas palavras do professor Penteado Filho, tá? Ele cita ainda uma teoria, muito embora que, pela leitura da obra, a gente não consiga exatamente encaixar, né? Porque no seu edital,
tem um tópico, vocês podem observar, lá no tópico de vocês está escrito assim, ó, sociologia criminal, tá? Sociologia deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Sociologia criminal, fazendo uma baguncinha aqui. Então, lá no seu edital está escrito sociologia criminal. O que seria o estudo dessa sociologia criminal? Nada mais é do que o estudo, né, das teorias sociológicas, tá? E dentro das teorias sociológicas, os manuais, eles colocam perfeitamente de forma dividida, né, o estudo das teorias sociológicas, que se divide em teorias do conflito, né, e aí nós temos teoria marxista, teoria crítica ou radical, né, e a teoria do label approach, do etiquetamento, da rotulação, e as teorias do consenso. E aí ele discorre sobre as teorias, normalmente, assim como outros manuais, mas ele chega lá no finalzinho do capítulo Sociologia Criminal e fala da teoria behaviorista, né, sem classificá-la, né, como sendo teoria do conflito ou do consenso, né, ele não classifica. Aí ele vem discorrendo então sobre o behaviorismo, decorre da ideia de que os organismos humanos e animais se adaptam, então para ele a teoria behaviorista, né, que vem da psicologia, tal, que trata do comportamento humano, né, que os organismos humanos, né, não só os organismos humanos e animais, eles se adaptam ao meio ambiente por meio de fatores hereditários e hábito, né? Então aqui a teoria behaviorista, ela ora, né, quando se fala de fatores hereditários, a gente pode assimilar com a escola positiva, né, do atavismo, da degeneração hereditária, né, fatores hereditários, mas também do hábito, né? E aqui a gente poderia trazer algum tipo de semelhança com a teoria da aprendizagem social, teoria da associação diferencial, né, de Edwin Sutherland, que vai falar que o crime se aprende, né? Só para vocês não serem pegos de surpresa que eu coloquei a teoria behaviorista, né? Que os organismos humanos se adaptam ao meio ambiente por meio de fatores hereditários e também de hábito, né? E alguns estímulos, né? Então tem alguns estímulos que conduzem a apresentar respostas. Por essa lógica, conhecendo-se a resposta, pode-se prever o estímulo e com isso controlar o comportamento. Então, teoria behaviorista, apesar de ele não classificar, né, de um lado ou de outro, se é uma teoria do conflito ou se é a teoria do consenso, mas ele chega a falar dela, comentar a respeito dela. Bacana? Continuando ainda, na visão do professor Penteado Filho, ele traz aqui algo interessante, porque foi dito em sala de aula que alguns autores classificam, né, a vitimologia como sendo uma ciência à parte, né, uma ciência à parte da criminologia, que ele colocou, tá, as palavras do principal expoente, né, no estudo da criminologia, né, esse camarada aqui, Benjamin Mendelsohn, responsável, né, por estudar com maior profundidade o comportamento da vítima dentro do fenômeno criminal. Inclusive ele tem, né, a classificação das vítimas de acordo com o grau de participação da vítima no evento criminoso, mas aqui ele colocou, tá, a vitimologia utilizando-se de um conceito, né, trazido pela obra do Benjamin Mendelsohn, como a vitimologia como sendo uma ciência, né? Então vitimologia para ele é uma ciência que se ocupa da vítima e da vitimização, cujo objeto é a existência de menos vítimas na sociedade, quando esta tiver real interesse nisso, tá? E aí, qual foi uma diferenciação, uma pequena diferença que eu notei na obra do professor Penteado Filho, né? Quando a gente estuda, vou colocar aqui, quando a gente estuda o que nós chamamos de processo, vou colocar aqui processo de vitimização. Então, nos outros manuais, quando a gente estuda o processo de vitimização, e a gente estuda vitimização de primeiro grau, né? Vitimização de primeiro grau, de segundo grau,
ou ainda de terceiro grau, né? E a gente encontra outros nomes para isso, né? Vitimização primária, vitimização secundária ou vitimização terciária. Aqui a vitimização de primeiro grau podendo ser chamada como sobrevitimização ou revitimização. Os manuais, eles apontam como a causa precípua da existência da cifra negra. Então, a causa precípua da existência da cifra negra, a vitimização de segundo grau, né? O que seria a vitimização de segundo grau, revitimização ou sobrevitimização? Seria, então, o sofrimento causado pelo processo, né? Demora no atendimento dos agentes policiais, falta de estrutura básica, né? Demora no processo, né? Então, isso, de acordo com a grande parte dos manuais da doutrina, a vitimização de segundo grau é que seria a causadora da cifra negra. Só que aqui, na obra do professor Penteado Filho, ele coloca a vitimização terciária como sendo, né, a causa da cifra negra. Então vamos lá, vitimização terciária, né, falta de amparo dos órgãos públicos às vítimas. Aqui ele já me parece, né, fazer um pouco de confusão, porque na verdade a vitimização terciária não se relaciona necessariamente com a falta de amparo dos órgãos públicos, isso estaria encaixado na vitimização secundária, né? Ele coloca a vitimização terciária, falta de amparo dos órgãos públicos às vítimas. Nesse contexto, a própria sociedade, aqui sim, trata-se de vitimização terciária, né? A própria sociedade não acolhe a vítima, né? E muitas vezes incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra, né? Aqui, de início, me parece que, pelo menos de acordo com os outros manuais, né, falta de amparo dos órgãos públicos, a gente classificaria como vitimização secundária e não como vitimização terciária. Agora, falta de acolhimento por parte da sociedade, né, dos amigos da vítima e da mídia, né, aí sim, vitimização terciária. Então, muito cuidado com isso, tá? Para que os senhores não sejam surpreendidos. É muito complicado, né, quando um manual diverge um pouco daquilo que tradicionalmente a doutrina traz, né? Então, só para deixar claro isso, né, que na visão do professor Penteado Filho, o que causaria a cifra negra não necessariamente é a vitimização de segundo grau, mas sim a vitimização de terceiro grau ou vitimização terciária. Bacana? A gente segue então com algumas diferenças, né? Com algumas peculiaridades, na verdade, da obra do professor Penteado Filho. Em criminologia, nas aulas, né, quando a gente trata do controle, social, o que a gente faz? A gente divide, né, entre controle social formal e o controle social informal. E aí, nas aulas, a gente explica, né, que o controle social formal é formado, né, pelos órgãos e instituições previstas em lei com a finalidade precípua de evitar, né, de controlar, por isso controle social, de controlar o evento criminoso, né, de controlar a prática de crimes. Enquanto que o controle social informal é realizado por aquelas instâncias que não têm previsão em lei para essa finalidade específica. Então, em controle social informal, a gente coloca, né, comunidade, em geral, né, a gente coloca a família, a gente cita também, né, a religião, né, e as igrejas têm um papel muito relevante nessa parte, né, então, religião, a gente coloca a própria mídia, né, e etc. E aí no controle social formal, né, o que é comum, o que é de costume, é a gente colocar, olha, controle social formal é exercido por aqueles órgãos que têm previsão em lei com a finalidade específica de trabalhar contra a criminalidade, né? A gente cita então a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? Só que aqui o professor Penteado Filho, ele faz uma diferenciação, né? Ele faz uma classificação, na verdade, tá? Entre essas instâncias, ele coloca de primeira seleção, de segunda seleção
e de terceira seleção, tá? Os outros manuais a gente não encontra isso, mas para que os senhores não fiquem perdidos na hora da prova, tá? Ele faz, dentro do controle social formal, ele divide essas instâncias, né? Instâncias de primeira seleção, que seria a polícia, de segunda seleção, que seria o Ministério Público, e de terceira seleção, que seria o Poder Judiciário, né? Então, aqui dentro do controle social formal, nós temos as instâncias, a classificação das instâncias de primeira seleção, de segunda seleção e de terceira seleção. Ele coloca aqui como instâncias do controle social formal de primeira seleção, ele coloca então a polícia. De segunda seleção, ele coloca o Ministério Público. E de terceira seleção, o Poder Judiciário, né? A Justiça, o Poder Judiciário. Tá? Então, são algumas peculiaridades. Volta aqui comigo. Volta aqui comigo, então. O que eu apresentei para vocês aqui foram algumas peculiaridades do professor Penteado Filho, né, na obra dele, que é a obra indicada no seu edital, para que os senhores não sejam pegos de surpresa, né? Os materiais, como eu disse, geralmente eles são montados, né, eles são moldados, seja através da obra do professor Sérgio Salomão Checaira, que é bastante utilizado em concursos públicos, seja a obra do professor Eduardo Viana, que é bastante utilizado, né? Mas aqui, quando a gente trabalha o professor Penteado Filho, pelo menos assim, na minha opinião, naquilo que eu observei de diferença daquilo que a gente estuda tradicionalmente, nas obras mais tradicionais, são essas distinções que ele traz aí na obra dele, e eu quis fazer esse vídeo aqui para que os senhores não sejam pegos de surpresa, tá? Então, foram essas as peculiaridades que eu encontrei em criminologia, e eu espero aqui que eu tenha feito o meu papel, né, para os senhores não serem pegos de surpresa. Bacana? Então, forte abraço a todos. Dito essas diferenciações, eu desejo, falta aí um pouco mais de um mês, né, para a prova, eu desejo aos senhores uma excelente prova e até mais, contem sempre comigo. Bacana? Todos com Deus.